Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que ajude você a fortalecer a sua fé, a te aproximar de Deus e a principalmente te dar uma direção para que você possa tratar os seus irmãos com mais sabedoria e de uma forma que Jesus se agrade disso. Vou ler para vocês Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crente pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé, ou cai, mas ficará de pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Irmão, essa passagem aqui, Paulo nos deixa um ensinamento muito importante. Só para você entender o contexto dessa passagem, o contexto da época de Paulo na carta dos Romanos, que ele estava escrevendo essa carta para uma igreja que ela tinha tanto gentios quanto os judeus. E naturalmente os judeus que se converteram ao cristianismo, eles tinham uma opinião diferente dos gentios, porque eles vieram da lei e muitos deles quiseram manter muitas das coisas da lei, como a limitação de alguns alimentos, a guarda de alguns dias, a celebração especial de alguns dias, enquanto os outros que eram gentios não faziam isso. E no que tange essas questões, Deus ele tinha abolido as leis cerimoniais, né? Então as questões de comida, as questões dos dias, Deus já tinha acabado com isso quando Jesus veio ao mundo. Ele cumpriu a lei e a partir disso Deus só manteve as outras leis, os 10 mandamentos, né? Então é interessante a gente notar aqui que esses povos, esses dois grupos acabavam entrando em conflito. Um questionava o outro por conta dessas questões que eram menores, questões que não tinham tanta relevância assim, e que não traziam algum tipo de problema em questão de doutrina à igreja, em questão a gerar heresias ou afastar as pessoas do que de fato era a vontade de Deus. Então Paulo ele orienta os irmãos que eles não julguem entre si, mas que eles acolham uns aos outros, inclusive reconhecendo que aqueles que ainda guardavam os antigos costumes eram mais fracos na fé do que os que estavam já vindo dentro de uma nova cultura do cristianismo, que seriam os mais fortes na fé, mas que pudessem acolher esses que eram mais fracos, não com o intuito de gerar discussões, gerar brigas, mas com o intuito de realmente estarem todos em comunhão. Irmão, essa mensagem é muito atual para os dias de hoje, porque ainda hoje há muitas discussões que infelizmente acontecem dentro do cristianismo. O exemplo disso é a questão do arrebatamento, onde muitos se posicionam com opiniões diversas, e isso acaba gerando discussões, e muitas vezes discussões que são importantes, mas que não levam a lugar algum. Na verdade, muitas dessas discussões acabam mais separando do que trazendo alguma coisa a mais. Então, isso no que tange a questões, vamos dizer assim, de doutrina que não vão afetar de fato o que Jesus Cristo deixou pra gente, o Evangelho. Porque aquilo que realmente fere o Evangelho, fere tudo que Deus nos ensina, que são as heresias, isso de fato nós devemos julgar tudo segundo a reta justiça, como disse Jesus para nós. Mas essas questões menores, que só geram intrigas, irmão, não brigue com seus irmãos por conta disso, deixe que gerar brigas, intrigas por conta dessas opiniões, mas acolha, respeite. Essa orientação que Paulo deixou naquele tempo aos Romanos é muito atual e serve para os dias de hoje. Que você possa meditar em cima dessa palavra, que você aprenda a julgar menos o seu irmão e acolhê-lo mais. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Amém.